Bom, agora eu convido à tela aqui um amigo muito especial, keynote do nosso evento, Sandro Brunaz. Sandro, CEO do grupo Conexia, que vai falar sobre o tema Como a IA vai moldar o futuro da humanidade. Sandrão, o que você preparou para nós aí, meu amigo? É com você, obrigado. Valeu, Alex. Um grande debate aí, assisti os painéis todos, fiquei surpreso, né, com a capacidade que a gente tem aqui mesmo no Brasil, né, com grandes lideranças para discutir inteligência artificial, o que é que está chegando, como as nossas empresas vão enfrentar esses dilemas todos. Mas, Alex, acho que o primeiro ponto aqui e acho que até um pouco do resumo do que eu estava ouvindo, a gente vive um pouco de um misto, né, entre ansiedade e euforia. Vi isso nos painéis. E acho que isso tem muito a ver com a nossa capacidade, né, de prever o futuro de maneira linear. A gente vem vivendo um momento de exponencialidade. Tem uma comparação que eu gosto muito de um autor, já até falecido, foi um professor em Harvard, E.O. Wilson. Ele dizia que os nossos cérebros são, e as emoções são paleolíticas, as instituições são medievais, e as tecnologias, elas são quase deuses nesse momento. Então, isso explica um pouquinho do que a gente está vivendo. A gente não consegue compreender, a gente tenta absorver, tem tanta informação, e a gente não consegue prever o que é que vem nos próximos anos. Isso gera na gente uma expectativa que vai cruelmente nos consumir. Mas eu queria focar aqui as nossas reflexões e tentar contribuir, agradecer a oportunidade, parabenizar a Cadmus por essa iniciativa tão bacana, para tentar discutir um pouquinho esse futuro, né, que está nos assolando aqui. Fato é que a nossa humanidade vem experimentando, talvez agora, pela segunda vez, a questão da inteligência artificial. Eu vi aqui nos comentários dos painéis sobre a necessidade de usar IA. Mas fato é que a primeira geração de inteligência artificial a gente consome e vem consumindo todos os dias nas redes sociais. Todas as vezes que a gente desliza os nossos dedos ali pelo smartphone, a gente sinaliza ali para uma IA entregar a mensagem que vai ser direcionada para a gente entre 2 bilhões de pessoas que são usuários das redes sociais. Então, a gente não é que a gente ainda não usa IA, a gente vem usando 4.000 vezes por dia, porque esse é mais ou menos a quantidade de interações que a gente faz com o nosso smartphone. Bom, nesse contexto, eu queria, antes de avançar para a IA generativa, que é um pouco dos tópicos que eu vi hoje aqui, para a gente fazer uma avaliação, né, um lessons learned aqui do que foi essa primeira geração de inteligência artificial, como é que foi com as redes sociais e qual é o saldo disso, porque fato é que os nossos jovens, os nossos adolescentes, então, acho que muitos de nós aqui temos filhos, a gente não soube lidar muito bem com a primeira versão da inteligência artificial através das redes sociais. O que a gente pôde assistir nas redes sociais, através dos adultos, foi uma grande polarização da sociedade, mais extremismo, porque cada vez que a gente vai experimentando essa hiperpersonalização, a gente foi percebendo que a gente foi perdendo a abertura ao novo. Esse é o elemento principal que nós, enquanto sociedade, a gente precisa aprender antes de tomar o próximo passo. Senão, o nosso futuro, a tendência é que o nosso futuro seja muito pior do que a realidade que a gente vive hoje, enquanto humanos. Então, se as redes sociais que usavam algoritmos ainda rudimentares, que só fazem curadoria de conteúdo, já criaram muitas sequelas na nossa sociedade, a gente viu, muitas estatísticas já têm mostrado depressão e até aumento nas taxas de suicídio entre os adolescentes, no mundo todo. A gente viu, inclusive, que o processo democrático vem sendo abalado também no mundo todo, dadas as fake news e a nossa incapacidade de dialogar com o outro, trazida pelas redes sociais, aprofundado por esses algoritmos que simplesmente faziam curadoria de conteúdo. Agora, com a segunda geração de inteligência artificial, a gente tem um dilema ainda maior, ou um paradoxo, um paradigma ainda maior. Agora a gente começa a conviver com a produção do conteúdo. Então, se antes a gente só curava o conteúdo, agora a gente tem um alien, um ser não humano, que é a inteligência artificial, também criando conteúdo. E isso tem uma potência muito grande na nossa sociedade,
porque toda a nossa sociedade é construída através de histórias, através de narrativas. As nações são criadas assim, a religião é criada assim, a economia é criada assim. Então, se a gente não observar com cuidado como é que a regulação, como é que a gente vai, de alguma maneira, criar os mecanismos de controle para navegar nesse mundo novo, a tendência é que a gente viva situações ainda mais delicadas. Tem um texto recentemente criado, publicado pela Unesco, vocês conhecem, que é uma agência para a educação das Nações Unidas, e ela diz que a sociedade futura vai viver 4 grandes rupturas e que, inclusive, as escolas deveriam prestar muita atenção para mudar os seus modelos educacionais. Basicamente, ela cita meio ambiente, se as escolas não olharem para o meio ambiente, não olharem para o jeito de ensinar sobre o meio ambiente, a gente não vai reverter a degradação que a gente vem assistindo. 2, o processo democrático também está sendo corrompido no mundo com as questões todas do populismo que vem crescendo e com essa polarização e o extremismo, é a incapacidade de dialogar com o outro. E os últimos 2 elementos que têm muita conexão com o que a gente está falando aqui, que é a relação com a tecnologia. O terceiro, a gente não escolhe mais conviver com a tecnologia, ela faz parte das nossas vidas. Você, para pagar hoje um pequeno produto, você faz um Pix, as pessoas todas fazem parte da tecnologia no seu entretenimento, no seu dia a dia, no seu trabalho, não é mais uma escolha. Isso é um perigo, porque as pessoas têm acesso à internet, pessoas mais velhas que ficaram sem se atualizar ao longo do tempo, elas não vão conseguir sobreviver, declarar o seu imposto de renda, se elas não tiverem acesso à tecnologia, ou não souberem usar a tecnologia. E o quarto elemento é o mundo do trabalho. A mudança em relação ao mundo do trabalho, porque as instituições de ensino estão ficando absolutamente fora de contexto. Agora, entrando a tecnologia, que a gente falou muito ao longo dessa final de tarde e de noite, os modelos de LLM, eles vão fazer boa parte do que as escolas faziam, que é a produção de conteúdo. E aí é o ponto que eu queria deixar como reflexão aqui para muitos dos nossos negócios. A gente está vivendo um momento de inflexão na humanidade, nunca visto antes na história do planeta, porque até a gente compara a inteligência artificial com a energia elétrica, mas a gente sabe que a energia elétrica, mais energia elétrica, se a gente coloca, não gera um outro tipo de energia elétrica. Com inteligência artificial generativa, mais conteúdo, a gente deixa ela melhor e ela consegue ficar mais potente, se torna ainda mais poderosa. Então, o que a gente está assistindo é uma mudança nas capacidades de maneira exponencial do que ela pode oferecer. Isso levado para a escola, por exemplo, pode fazer com que o modelo que a gente conheça, a escola de hoje, pode ser o novo táxi, que apesar da regulação, e eu vi um painel falando sobre regulação, apesar da regulação, ela pode ser descontinuada se a gente tiver outros modelos que entreguem mais personalização, mais capacidade de entender o futuro, o planejamento do estudante, para ele ter mais possibilidades futuras. Então, a reflexão até para todas as nossas empresas e indústrias é que quando a gente tem uma grande ruptura como a gente está vivendo, todo mundo joga em pé de igualdade. E eu vou mais além, alguns estudos mostram que as startups têm vantagem competitiva, porque as grandes empresas têm muito a perder, têm o olhar da tradição, têm grandes hierarquias e controle. As startups têm mais flexibilidade, se adaptam mais rápido, testam mais rápido, aprendem mais rápido e são mais corajosas. Então, todo momento de disrupção como esse que a gente está vivendo gera muito mais oportunidade para aqueles que conseguem se adaptar. Cada um de nós está vivendo esse momento, na hora de tomar uma posição sobre que parte do jogo a gente quer assumir, tem que refletir. Tem uma onda gigantesca para a gente surfar. E que se a gente não surfar, a gente passa a ser atropelado por essa onda. E aí abre uma centena de oportunidades para cada um de nós. Quando a gente olha, aí eu falei um pouquinho da educação, mas se a gente olha no campo da saúde, longevidade com as biotechs é outra área fantástica que a tecnologia generativa vai trazer para cada um de nós. A gente falava aqui há pouco sobre a capacidade aí dos modelos atuais com tokens de predição, de análise dos resultados. Isso em saúde, para mapeamento genético, descoberta de novos materiais, novas drogas.
Isso tudo pode fazer com que o ser humano viva muito mais. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o tempo médio de vida é de 77 anos, mas com o físico apropriado para se divertir na vida até os 66 anos. E eles se aposentam aos 62. Então, tem um mundo de negócio gigantesco que as pesquisas mostram que a cada ano que a gente gera mais para a humanidade, a gente gera mais de 30 trilhões de dólares em negócios. Então, gigante oportunidade que a gente passa a viver para todos os setores se o ser humano vive mais, e a IA generativa vai ser capaz de nos ajudar a buscar essa vida mais saudável. O outro elemento, além de educação e saúde, falava também naquele estudo da Unesco sobre o meio ambiente, sustentabilidade. Também a gente sabe que a cada dia nós geramos para a indústria de petróleo 2 bilhões de reais de lucro. Mas as contas nos mostram que a economia verde pode gerar 10 vezes mais rentabilidade no futuro, uma vez que a gente tem que voltar o planeta às condições ideais, a gente vai ter que revisar de novo os materiais, os hábitos do consumo. Então, aqui eu queria deixar uma mensagem que é quase uma dualidade da era que a gente vive da internet com inteligência artificial, porque a gente democratizou algo que era muito sagrado, que ficava fechado nas grandes universidades ou para quem tinha muito dinheiro nas companhias e nas indústrias. Isso se tornou agora público e muitas pessoas podem ter acesso. Talvez a gente seja capaz de levar médico para lugares que jamais a gente teria conseguido sem a inteligência artificial, uma vez que o acesso se tornou muito mais barato. Advogados para pessoas que não tinham acesso. Fato é que é possível mudar a tendência, declarada lá pelas Nações Unidas, e que, do jeito que as coisas vão e não vão bem, nem para o meio ambiente, nem para a democracia, mas agora, pela primeira vez, se soubermos usar com as lições da primeira onda de inteligência artificial, que vimos ali nas redes sociais, agora, com a inteligência artificial generativa, nós temos uma nova oportunidade. E para isso, gente, nós precisamos ligar os botõezinhos dos nossos sistemas imunológicos. Porque a escola, as instituições, as empresas, os governos são os sistemas imunológicos da nossa sociedade. Se a gente deixar a inteligência artificial, que é o vírus, ganhar mais capacidades mais rapidamente do que nós somos capazes de nos preparar para ela, dificilmente a gente vai ter controle da situação. Por isso que é papel importante de cada um de nós, como nós estamos fazendo aqui nessa live hoje com a Cadmus, discutir esses elementos todos para enfrentar a situação, tomar um lado nesse momento e entender que é um jogo de oportunidades, não de medo. Temos medo sim, porque o nosso cérebro é paleolítico, é uma emoção que nos acompanha. Mas, por outro lado, a gente vai conseguir resolver problemas que há muito tempo nós enfrentamos e não éramos capazes sozinhos. Então, eu queria trazer muito tema aqui da profissão. Nosso tempo é curto hoje, mas eu via esses dias uma estatística lá do GitHub com a implementação do Copilot. Tem 100 milhões de desenvolvedores na comunidade lá do GitHub. E a expectativa deles é que agora, com no-code, low-code e IA, eu vi a gente falando aqui de documentação, da produção de código assistida, mas fato é que muita gente que não era capaz de produzir uma linha de código passa a ser, porque agora ele vai fazer isso com linguagem natural. No futuro, isso se torna muito mais simples e novo, dá acesso a muito mais pessoas. E a GitHub espera ter uma comunidade nos próximos 10 anos de 1 bilhão de desenvolvedores, mas porque eles deixaram de ser técnicos e passaram a ser pessoas que conseguem produzir com linguagem natural. Então, isso vai impactar todos os setores. Da indústria de desenvolvimento de software, que era uma indústria muito sofisticada e passa a dar acesso, às escolas que eram sagradas e elas passam a se abrir para discutir a experiência do estudante, o desenvolvimento de soft skills, né? de skills que são humanas, na verdade, de como viver em sociedade, como trabalhar com um pensamento crítico, como exercer a liderança, como colaborar. Agora, pela primeira vez, a gente, com mais produtividade e com mais acesso,
nós vamos poder dar mais ênfase àquilo que nós deveríamos fazer há muito tempo, que é compaixão, cuidado com o outro, é o amor, é a gratidão. De novo, nós podemos nos tornar humanos. Eu queria evoluir aqui compartilhando um slide com vocês para a gente fazer uma reflexão nesse capítulo final. Eu sei que a gente está aqui no início da noite, todo mundo querendo voltar aí para suas casas e terminar o dia de hoje. Vai ser uma reflexão importante que eu acho que é legal a gente fazer para que lado a gente, desse jogo, a gente vai querer fazer parte. Tem uma reflexão interessante aqui que eu vou mostrar no texto para a gente fazer uma leitura juntos. Dê a um homem um peixe e você o alimentará por um dia. Ensine um homem a pescar e você o alimentará pela vida. Dê a IA um peixe e ela aprenderá por ela mesma sobre biologia, oceanografia e teoria da evolução. E aí a gente passa a ter dois caminhos com a IA aprendendo tudo isso. Ela pode, como consequência desse aprendizado, ser capaz de pescar todos os peixes até a extinção, que é uma das vertentes, como a IA vai ganhar poder e ser capaz de tomar decisões futuras que a gente não consegue, como humanos, decidir se é bom ou é ruim. Porque, como vocês sabem, nós, humanos, na fase adulta, temos 80 bilhões de neurônios. E Elon Musk fez um comentário há pouco tempo dizendo que em 5 anos nós já teremos IAs capazes de pensar aqui, entre aspas, como se fosse um humano com 1 trilhão de neurônios. Então, qual é a potência, qual é a extensão das decisões tomadas através da IA? Esse é um caminho. O outro caminho, que é o que eu prefiro e acredito, é que com esse aprendizado através da IA, a consequência é que nós seremos capazes de ajudar na sustentabilidade e jamais nós causaremos a extinção dos peixes. Esse é um ponto importante para a gente refletir. É um momento que muitas pessoas entram em pânico. Se a gente olhar como uma grande oportunidade de resolver problemas que eram muito complexos, para vocês terem ideia, nós, na época do Covid, passado o Covid, os Estados Unidos, e eu estou falando dos Estados Unidos porque a gente tem os dados mais recentes, eles perderam 2 anos no tempo de vida dos americanos. Caíram 2 anos. Então, a gente, depois de 100 anos, aumentando o tempo, a expectativa de vida dos americanos, a gente decaiu. Ou seja, nós precisamos, de novo, voltar às nossas origens e conseguir olhar para aquilo que de fato vai impactar a humanidade. A gente viu o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. A resiliência ecológica vai ser muito importante, porque a gente vai enfrentar cada vez mais elementos extremos em todas as áreas do conhecimento e todas as áreas da nossa vida. Se a gente agora se une através do nosso intelectual, utilizando a potência da inteligência artificial, a gente passa a ter um mundo mais capaz de enfrentar as desigualdades, transformar numa sociedade mais justa, mais igualitária. Então, Alex, a mensagem que eu queria trazer aqui, eu sei que nós estamos aqui no finalzinho do nosso evento, mas é que nós, como instituição, e vocês que estão à frente das empresas aqui, precisamos reforçar, sim, os nossos sistemas imunológicos. Empresas muito tradicionais, comando e controle, hierarquias rígidas, não serão capazes de se adaptar para essa mudança gigantesca que a gente vai enfrentar. Agora é a hora da gente repensar, inclusive, no nosso modelo de gestão. Nós vamos precisar ter, sim, estruturas mais descentralizadas, experimentar mais, ter mais abertura ao erro, errar mais rápido, aprender mais rápido. É a grande oportunidade que nós temos para fazer uma revisão nesse nosso sistema imunológico. Se a gente não se adaptar, se a adaptabilidade não for o skill número 1 da sua empresa, você corre sérios riscos de ser extinto nos próximos anos. E você, enquanto líder, enquanto gestor, se você não mudar para ser capaz de cooperar com a sua equipe, fazer um trabalho
interdisciplinar, jamais a gente vai ser capaz, enquanto líder, de tomar todas as decisões sozinhos. Agora é o momento de a gente trabalhar em grupo, de maneira colaborativa, seja como empresa, seja como liderança. Então, além de inteligência artificial generativa, é bom sim a gente voltar a falar de desenvolvimento ágil, né, o business agility, como a gente sai de estruturas hierárquicas rígidas para estruturas mais leves e mais descentralizadas. Do contrário, a gente vai sofrer muito nos próximos anos. Os próximos 10 anos terão mais novidades do que foram os últimos 100 anos. E eu espero que a gente esteja preparado para enfrentar e para surfar essa onda, para gerar mais oportunidade e renda para todos nós, especialmente nós brasileiros que precisamos e merecemos tanto. Tá certo, Alex? Volto contigo aí. Obrigado, meu amigo. Sempre bom ouvir aí seus pensamentos, né, suas reflexões. E de fato, né, Sandro, a gente precisa abrir discussão para todos os lados, né, porque a gente acaba trazendo sempre as questões de um lado só da moeda e fica muita coisa de fora, né? E pensando no do ponto de vista dos negócios, das organizações e das próprias instituições, né, o que a gente percebe é que ainda existe a insistência de resolver esses problemas que a gente está discutindo aqui com o mesmo pensamento, o mesmo método do século passado, né, cara? Então, parece que essa mudança de pensamento sobre como a gente faz as coisas é difícil da gente romper essa barreira, mas eu acho que esse evento abriu um caminho, né? Foi muito bom a gente ouvir aqui as discussões e você também, cara, agradeço demais. Obrigado, Alex. Enquanto não se muda a mentalidade, não se pode mudar a tecnologia. É isso. É isso aí. Obrigado, cara. Valeu, um Valeu. abração.